Que Deus continue usando o pastor nesse intento de revelar novos pregadores. Atos capítulo 1, versículo 8. Todos acharam? Está escrito aí: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém, povo do Senhor? Dá para repetir a parte A do versículo aí? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. 1, 2, 3. Amém. Levante o seu dedo indicador para o céu. Escolhe a pessoa mais bonita do seu lado aí e aponte o dedo para ela. Hoje a minha esposa apontou o dedo para mim. Jesus faz milagres. Aponte aí, olhe nesses olhos cor de jabuticaba aí, irmão. Diga ao irmão: nesta tarde, o Senhor Deus quer te dar uma experiência nova, porque Ele tem pressa e urgência. Você precisa de revestimento, em nome de Jesus. Agora traga esse dedo para si e aponte para si e diga: ei você, abra o coração, abra a boca e deixa Deus te usar. E já começa agora. Já dê um grito de aleluia e glórias ao nome do Senhor. Aleluias! Amados em Cristo Jesus, eu quero nesta tarde pregar aqui debaixo do tema Pentecoste, a arma secreta da igreja missionária. Amém? Quantos pentecostais eu tenho aqui? Eu não sei se é por causa do cansaço desses dias ou porque vocês estão com sono. Está muito quieto isso aí. Eu acho que não vai acontecer nada aqui hoje, irmão. O que você acha? Acha que vai cair fogo aqui? Então dá um grito aí mais alto, mais alto. Escute aí. Um dia desse eu estava descendo lá no aeroporto de Congonhas, pastor Luiz Antônio. E eu estava todo bonito, de terno, sempre de suspensório. E desceu do meu lado um cidadão alto, grande e bonito, igual o irmão Alexandre ali. E desceu do meu lado conversando comigo. E quando a gente colocou o pé no saguão do aeroporto, tinha uma multidão de pessoas lá. Mulher, moça, homem barbado. Tinha executivos, estudantes, empresários. E quando nós colocamos o pé no aeroporto, irmão do céu, mas foi uma gritaria. E as moças, as mulheres e os homens que estavam lá começaram a gritar: lindo! Ai! Fofo! Eu parei na hora, arrumei minha gravata e falei: Jesus, a igreja aqui é diferente, recepciona a gente, chamando a gente de bonita. E começaram a gritar: eu vim aqui para ver você. Eu falei: Deus do céu, vai cair fogo. Peguei e coloquei a minha pasta no chão, nem olhei quem estava do meu lado mais, arrumei minha gravata, pentei o cabelo e abri os braços, disse: podem vir, venham, me abracem. Irmão, veio a multidão. Eu falei: vou ser atropelado. Faltava 1 metro para chegar em mim, irmão. Desviaram tudo, foram lá em cima do outro homem. Pegaram o rapaz, mas amassaram ele, beijaram, fizeram de tudo. Eu olhei nele e falei: o que ele tem que eu não tenho? Só eu descobri depois que ele é o pai da menininha da Xuxa, o Luciano, não sei do que lá. E eu falei: o que ele tem que eu não tenho? E fiquei todo jururu. E saí assim quietinho, né? Desconjuntado. Fui pro cantinho lá. Fiquei lá esperando os irmãos que vinham me buscar assim, ó. E falei: Jesus, que povo bobo esse aí. Pulando no pescoço do homem. Irmão, tinha homem de barba lá, irmão, pedindo autógrafo na camisa. Mas Senhor, não dá certo esse negócio não. Que povo bobo. Aí o Senhor me visitou. Espírito Santo veio aqui e falou: ei rapaz, foi, diga Senhor, por que você está chamando o povo de bobo? Senhor, estão abraçando um homem, beijando um homem, pedindo autógrafo. E o Senhor disse para mim: escute o que eu vou lhe dar, uma lição.
Este homem é o ídolo deles, é o ídolo da geração deles. Eles o assistem pela TV, veem nos comerciais, nas novelas, e é uma chance única na vida de estar perto dele e de abraçá-lo, de pegar um autógrafo. Eu falei: tá, o que o senhor quer dizer com isso? E o Senhor disse para mim: triste é a minha igreja. Por quê, Senhor? Porque todos dizem que eu sou o ídolo deles, e eu estou no culto todos os dias, e quase ninguém glorifica o meu nome. Ninguém quer mais me adorar, ninguém quer mais glorificar o meu nome, ninguém quer mais dizer que eu sou lindo e maravilhoso. Não há mais aqueles que se apaixonam por mim. E eu chorei copiosamente e disse: Deus, em nome de Jesus, por onde eu passar, onde tiver um crente com a boca travada, língua de aço, boca de ferro, eu vou gritar no pé do ouvido dele e dizer: irmão, não perca tempo, dê glória. Antes de começar a pregar, diga uma palavra de amor a Cristo. Diga alguma coisa para Ele, Ele está aqui. Diga a Ele: eu te amo, Senhor. Isso, abraça Ele, beija Ele, fala em outras línguas com Ele. Deixa fluir aqui a chama do calor do Pentecoste, para que Deus abra a porta dos milagres e do céu. Não se cale. Oh, aleluia. Quer acabar com a Assembleia de Deus é tirar esse barulho. Quer acabar com a igreja é arrancar o Pentecoste do coração dos crentes. Quer ver a igreja prosperar e fazer missão é dar fogo no coração dos crentes e línguas estranhas nos lábios. É obra do Senhor, é movido a fogo. O crente é movido a fogo, amém, igreja? Mas vamos lá. O Pentecoste é a arma secreta de Deus para concluirmos a tarefa inacabada da evangelização mundial. Tenho viajado já a 4 continentes. Tenho estado diante de inúmeras e diversas igrejas. E por bondade de Deus e para sofrimento da minha alma, depois que nós pregamos aqui ano passado, a agenda virou uma bênção. E todas as igrejas frias que você puder ouvir começaram a ligar para o irmão Marco ir lá, porque os crentes falam demais. Os crentes falam: não, tem um menininho lá que bota fogo, irmão. Aí só o sangue de Jesus. Aí vocês ficam dando glória a Deus, e eu vou pegando aquelas igrejas que só o sangue de Jesus. A gente tem que entrar com um trator de esteira para arrancar tudo aquilo que não presta, para o Senhor poder voltar a operar. A última que eu tive eu tenho que contar aqui, é interessante. Preguei 45 minutos, aí o povo deu glória, pastor Amaral. Quando o povo dá glória, o pregador diz: ufa. Quando pegou fogo, irmão, o pastor enfiou a mão debaixo da perna, assim, lá debaixo da cadeira dele. Eu vi porque eu virei para trás para ver. E apertou uma buzininha. Bi, 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 bi. Eu assustei, virei para trás e ele lá, bi. Levantou bravo, tomou o microfone da minha mão e falou: igreja, silêncio. Não precisamos disto aqui. Não precisamos de emocionalismo humano. Não precisamos desta barulheira. Deus não é surdo. E pregador, se contém no seu lugar, senão amanhã tu não prega à noite. Fiquei tão tristinho, amados. Fiquei jururu. Fui dormir no outro dia de manhãzinha, 6 horas, o Senhor me despertou, orei, falei: Jesus, como é que eu vou enfrentar o capitão lá na igreja hoje? Eu sou movido a barulho. Se não houver poder de Deus, como é que eu vou pregar? Só que Deus tem os remanescentes. Naquela noite Deus despertou metade do ciclo de oração para orar. E quando começamos a orar, o Senhor disse: hoje eu vou fazer uma coisa nova na vida do pastor. E quando foi no domingo de manhã, começamos a ministrar. E tu sabe como é que é a palavra, ela vai mexendo no coração do crente.
E fui devagarinho, igual ele pediu, sem arrancar microfone, falando devagarinho, devagarinho, devagarinho. De repente a unção de Deus tomou conta daquele lugar. O pastor levantou para vir mandar eu parar. Quando ele levantou de cá, ele caiu com a cara no chão para lá. Tremia igual vara verde. Os obreiros foram tentar colocar a mão nele, tocavam nele, tomavam choque. E ele ficou lá, e Deus ficou tratando com ele lá, e a igreja entrou no reteté de Jesus. Quando foi 1h ele levantou com o rosto desse tamanho, chorando, me abraçou e disse: ora para eu receber isso que você tem. Eu vou mandar desligar essa buzina aqui, e a partir de hoje eu só quero a buzina do Espírito tocando dentro da igreja. É isso que Deus quer da igreja pentecostal. Aleluia. Agora, quando eu abro a minha Bíblia Sagrada e eu começo a tentar entender o que foi que Jesus quis dizer à sua igreja, falando para eles que eles deveriam ficar em um certo lugar até vir do alto um poder sobrenatural para mover a vida da igreja. A igreja já existia, já haviam discípulos, já haviam alguns poderosos em palavras, outros poderosos em amor, mas o Senhor disse a eles: vocês precisam receber poder e virtude, para que haja então a manifestação da minha graça em salvação de almas. E eu comecei a estudar a Bíblia Sagrada, até que eu cheguei no versículo da Bíblia que diz assim, ó: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eu questionei a Deus: por que Jerusalém? Qual o segredo que rodeava e ladeava aquela grande e potentosa cidade? Estudando a geografia bíblica, eu descobri que Jerusalém, ainda que nos seus anos áureos, ela nunca conseguiu ser a capital comercial do mundo antigo. Jerusalém não tinha e não era rodeada por um grande rio como era Babilônia e Mênfis, porque uma cidade no mundo antigo, para ser poderosa, deveria ser edificada à beira de um grande rio para facilitar as embarcações e o comércio. Jerusalém não estava edificada à beira de nenhum rio. Jerusalém não tinha um porto, bem portuário ali, como havia a cidade de Roma e Alexandria. Ora, qual o segredo que rodeava Jerusalém? Por que é que o meu mestre e o teu mestre não disse: ficai em Atenas, até que do alto sejais revestidos de poder? Por que Atenas, pregador? Atenas sim era a capital intelectual do mundo antigo, onde os homens e mulheres viviam debaixo da égide filosófica de Platão, Aristóteles e Sócrates. Por que Jesus não disse para eles: ficai lá em Roma, que era a capital política do mundo? Por que foi que Jesus não disse a eles: ficai na Fenícia, que é a capital das navegações do mundo antigo? Por que Jesus não disse a eles: ficai lá em Babilônia, que era a capital da arquitetura do mundo antigo? Por que Jesus não disse: ficai no Egito, que era a capital da medicina do mundo antigo? Por que Jesus não disse: ficai em Éfeso, lá na Ásia Menor, que era a capital comercial do mundo antigo? Não, Jesus disse: ficai em... Está fraco, ficai em... Porque se Jerusalém nunca foi capital comercial, Jerusalém nunca foi capital de produtos de arquitetura, Jerusalém nunca foi capital de navegação, Jerusalém nunca foi capital intelectual, porém Jerusalém foi, é e será para todo sempre o centro espiritual do planeta Terra. Jerusalém é o lugar de adoração mais próximo do céu que há na terra. Depois de Jerusalém, para mim, é Camboriú. Se existe um lugar onde Deus fala, onde Deus desce, onde Deus credencia alguém, é em Jerusalém, e também é neste lugar. Jerusalém é uma capital espiritual, onde mesmo que todos os governantes do mundo a destruam, como já destruíram várias vezes, ainda que tudo nesta terra termine, um dia ainda, depois do arrebatamento da igreja, quando nós ficarmos 7 anos com Cristo na boda dos cordeiros lá em cima, nós estaremos descendo para cá, e o reino de Cristo será instalado onde, pregador? Lá em Jerusalém, e eu e você estaremos reinando com ele durante 1000 anos na terra. Jerusalém é a capital espiritual do mundo. Agora, o que me chama a atenção é o significado da palavra Jerusalém. A etimologia da palavra Jerusalém significa habitação da paz, e foi aqui que eu descobri como é que faz para um crente receber poder de Deus. O Espírito do Senhor é um Espírito de paz. O Espírito Santo não desce sobre coração que está em guerra. Se o Espírito Santo gostar
precisasse de cidade de guerra, ele teria deixado que o Espírito Santo tivesse descido lá do outro lado, na Europa, onde há muitas guerras. Mas não, o Espírito Santo só desce onde há paz. E é por isso que eu presinto que haverá um grande mover de Deus aqui nessa tarde, porque aqui há paz. Onde há um coração com paz, o Espírito do Senhor tem liberdade de descer sobre ele e trazer alegria espiritual. Amém? Agora olhe para mim aqui, disfarçadamente, de canto de olho para o irmão da esquerda. É disfarçado, irmão, não é assim. O irmão da direita agora olha para mim. Tem paz aí? Não convenceu, tem paz aí? Levanta o teu cotovelo assim. Jesus, uma brasa de fogo no cotovelo do teu filho agora. Encoste no teu irmão e diga para ele: se há paz, o Espírito do Senhor descerá sobre ti. Se há paz sobre nós aqui, senhores, o Espírito do Senhor descerá e trará glória. Você habita na Jerusalém espiritual de Deus. A igreja de Cristo é a Jerusalém espiritual do Senhor na terra. E nesta tarde é sobre isso que Deus quer que falemos aqui, sobre a força impetuosa do Pentecoste. Amados, no ano de 1901, nos Estados Unidos da América, na cidade de Houston, no Texas, havia um jovem pregador chamado Charles Parham. Charles Parham estava ministrando na escola bíblica dominical, quando na noite anterior, em oração, ele disse: Deus, eu quero algo diferente na minha vida. E o Senhor batizou ele com o Espírito Santo. E ele chega então na sua congregaçãozinha pequena, numa escola bíblica com 6 pessoas. E uma das pessoas que estavam assistindo aquele dia à escola bíblica era um jovem pequenino chamado Seymour. Seymour, além de ser pequenino e jovem, tinha uma coisa, uma marca na sua vida, que há 100 anos atrás fazia diferença. Ele era negro. E ser negro nos Estados Unidos da América, há 100 anos atrás, era uma treva, com problema de segregação. O problema dos brancos não se comunicarem com os negros era uma tribulação. Os americanos brancos não acreditavam nos negros e jamais acreditariam que Deus poderia suscitar entre os negros um poderoso pregador. Mas no meio daquela conversação ali, as outras pessoas da escola dominical abandonaram o pregador sozinho, porque eram tradicionais e não acreditavam naquilo. Mas Seymour, o jovem negro, chegou diante de Parham, abraçou ele e disse: Parham, eu sou negro, tu acha que Jesus Cristo pode me batizar sendo eu negro? Parham chorou, estendeu a mão sobre Seymour, e Jesus batizou Seymour com o Espírito Santo. Aleluia! Mas a história não para por aí. Seymour, depois de receber a promessa do Espírito, se calou durante algum tempo em que estudou na escola bíblica, aprendendo teologia, e então ele vai para o estado de Los Angeles e funda uma igrejinha lá na Rua Azusa, o famoso avivamento da Rua Azusa. E a pregação de Seymour não era cheia de teologia, não era cheia de vernáculos linguísticos aportuguesados, nem americanizados, não. A mensagem de Seymour se consistia em 4 pilares da fé. Ele pregava que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Estava na porta da igrejinha de Seymour. Aqui Jesus batiza com o Espírito Santo. Os homens grandes ali da América, quando ouviram dizer que havia um jovem negro pregando num poder que eles nunca tinham visto, começaram a atrair. O Pentecoste não esparrama, o Pentecoste atrai as vidas. Por isso eu quero dizer para você: não tenha vergonha de sair do seu lugar hoje, dá um salto, plantar bananeira, ninguém vai se escandalizar aqui. Pentecoste não escandaliza, Pentecoste atrai, ele atrai, ele atrai. Aleluias! Sabe o que aconteceu? No ano de 1906 estava instalada a igreja de Seymour lá em Los Angeles, na Rua Azusa. 2 anos depois, o poder do Pentecoste foi tão grande que as pessoas que congregavam com Seymour começaram a receber poder. Era tanto poder que os cultos iam até as 4 da manhã. Imagine um culto pentecostal ir até 4 da manhã. É mais ou menos o que acontece aqui no Gideões. É crente pulando ali, sendo arrebatado aqui, profetizando lá, saltando aqui, falando em línguas estranhas
estranhas lá, e a glória envolve, aleluia. Mas aí o que aconteceu? A notícia se propagou pela América e se propagou também pela Europa. Na Europa, lá na Suécia, haviam 2 jovens missionários, e com desejo de sair ao campo, e um desses pregadores, lá da Europa, discípulos de Seymour, missionário pentecostal, chegou até lá e contou para os irmãos que havia um mover do Espírito na América. Esses 2 jovens missionários suecos foram até o avivamento da Rua Azusa, e eles eram batistas tradicionais, só que quando entraram pelas portas da igreja, o Espírito Santo os recepcionou, e encheu os 2 de graça, de glória e de poder pentecostal. Sabe o que aconteceu em seguida? Eles não tinham como voltar mais para a Suécia, porque a igreja batista não os receberia. Então lá mesmo da Rua Azusa, eles vieram parar até a terra que Deus havia dito. Sabe onde era a terra? Era o nosso Brasil. E entram pelas portas do Brasil Daniel Berg e Gunnar Wingre, 2 batistas batizados com o Espírito Santo. Quando eles chegam na igreja lá em Belém, eles não falavam português, congregaram com os irmãos durante 1 ano, e eles falavam línguas estranhas, só que ninguém entendia o sueco, achava que eles estavam falando em sueco, mas não era. Eles estavam falando com Deus eterno, para trazer avivamento à terra brasileira. Um dia, 1 ano se passou, e depois que um trabalhava e o outro estudava, o primeiro sermão, lá vai Daniel Berg para a frente da igreja, e quando ele cata o microfone, falando um português muito ruim, ele olha para todos os irmãos batistas e diz assim: meus amados irmãos, eu quero lhes dizer um segredo. O nosso Cristo, Ele ainda é vivo, e Ele batiza com o Espírito Santo. Deixou a igreja de cabeça arrepiada. O pastor expulsou do púlpito. A metade da igreja se desviou, metade queria ir com eles, a outra metade não. No meio daquele alvoroço todo sempre tem um daqueles heróis de Deus que não tem nome, que não tem aparência, mas que tem chamada no coração e tem Pentecoste divino na alma. E se levanta uma mulherzinha chamada Celina de Albuquerque e vai para casa indagando a Deus a noite toda, 4 horas de joelho. Deus, se o que os suecos falaram é verdade, eu quero ser a primeira a receber aqui. Eu acredito, eu quero falar em línguas 1 hora, 1h30, 2 horas, eu quero falar em línguas 3 horas. Quando for às 4 horas da manhã, o céu desabou em cima de Celina de Albuquerque, e o Espírito Santo fincava a pedra pentecostal na nação brasileira. É por isso que nós estamos aqui hoje. Pentecoste é a força motriz da igreja. Me perdoe as demais denominações, estamos virando o milênio, e estamos virando o milênio debaixo de Pentecoste. De Pentecoste. Não se escandalizem com o que eu vou dizer. No mês de novembro passado agora, do ano passado, eu fui convidado a pregar numa convenção batista missionária lá no estado da Bahia, em Itabuna. E quando eu desci do aeroporto, o pastor foi me recepcionar, e ele trouxe uma lista. Ele disse: está vendo aqui catalogado em computador? Está vendo aqui? Falei: sim. Aqui eu tenho 4.000 pessoas que vieram para assistir esta conferência. Dessas 4.000 pessoas, a metade crê na renovação do Espírito, a outra metade quer que alguém prove a eles que existe. Desses 2.000 que creem, alguns já receberam o batismo com o Espírito Santo. E eu falei: então estou voltando para o avião agora. O que é que eu vim fazer aqui? Ele falou: não, a notícia é que tu ora e Jesus batiza. Eu falei: então vamos lá, vamos enfrentar o povão. Cheguei no ginásio, 4.000 pessoas, o pastor Armando Filho cantando. Quando eu peguei o microfone e fui dizer: irmãos, vamos abrir a Bíblia. Falei: agora vamos começar aqui a ler o texto. Lemos o texto. Quando eu terminei de ler o texto e comecei a pregar, todo mundo com canetinha e papel na mão, marcando até as vírgulas. Tinha gente que me: ei, pregador, você está falando muito rápido. Por quê? Fala devagar, nós queremos anotar para conferir em casa depois. Aquilo me deixou muito doido. E eu falei: vocês estão marcando tudinho? Então quero que vocês marquem isso aqui agora. E disseram o quê? E deu uma rajada de língua estranha. Escreve aí! Arregalaram aquele zoião de coruja. Igual muitos crentes que estão aqui hoje não estão aguentando batidão, não, irmão.
O olho está mais seco do que óleo de coruja. Amado, lubrifica o teu óleo com o óleo do Espírito aí. Aí, você já viu um baixinho quando fica enraivecido? Com uma ira santa. Eu falei, não vou pregar mais, fechei a Bíblia. E o pastor veio, pelo amor de Deus, se comporta. Eu falei, não me comporta, eu não vou pregar mais. Se pode ficar escrevendo aqui, eu falei, mas eles querem renovação. Aí eu peguei o microfone e disse, renovação não se recebe escrevendo. Renovação se recebe sentindo. E o Espírito do Senhor me deu uma direção. Olha que coisa linda, queria que acontecesse aqui hoje. Fechei os meus olhos, mandei todo mundo ficar de pé. Foi alguém para o teclado lá. E eu peguei o microfone e comecei a orar. E o Senhor me tomou no idioma do céu. E eu cantei um cântico espiritual. Faz tempo que eu não vejo isso. Eu cantei 25 minutos um cântico espiritual. Conhece o pastor Armando Filho? Ele pulou no microfone, agarrou o microfone e começou a cantar o mesmo cântico e fez uma segunda voz. Coisa do céu, só quem é pentecostal que acredita nisso. Quer cantar hoje? 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 Abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca. Dessa unção do louvor espiritual aqui, já! Tu me cante o rimicala maralabadash tecaui ramanacha e a pauixa aqui, homem. 25 minutos de louvor. Os irmãos batistas começaram a descer da escadaria e lotaram o centro do ginásio. E sem ninguém colocar a mão, sem ninguém mandar nada, eles caíram de joelho no chão, se agarraram. Eu vi mulheres lá se arrancando tudo, aquelas bijuterias, tudo aquilo que tinha nelas, sem ninguém mandar, sem ninguém falar nada, a obra do Espírito. E naquele momento o Senhor começou a batizar, e nós começamos a ouvir línguas estranhas, e o pastor foi puxando para cá, e começou a contar, 1, 2, 9 horas da noite, 3, 4, era 11h30 da noite, 480, 490, 2 da manhã, 720, o Senhor batizou quase 1000 pessoas, com o Espírito Santo ali, isso para provar que Ele é Deus, e o resto é Baal. Pentecoste é a força da obra missionária. Quer fazer obra missionária? Receba o impacto do poder de Deus aí. Seja cheio aí. Tem que ter poder, irmão. Poder. Poder. Multidão de jovens me pararam lá fora e disse: o que é que você tem de diferente? Eu disse para eles: eu tenho poder. É difícil receber? Eu falei: não, o mesmo Deus que me deu dá para qualquer um que quiser. Só que tem que acreditar. Tem que sair desse pedestal que você fez para ti aí, ó. Tem que abandonar esse teu nome poderoso, esse teu anel, essa coisa grande que você tem, nome de empresário, doutor fulano e tal. Deus não conhece doutor, Deus conhece crente que tem desejo de Pentecoste. É isso que Deus conhece. Deixa andar a bala abaixo de candará. Aquilo lá é Pentecoste, é poder de Deus, ó. Shamakamantunimiha, Irabasuribikomedaralarastecawi, Itsaul tekinimiha, Epiriobalashirimiobekandaradesterraiwi, Emadurimikandaramanarai. Poder de Deus é que faz a diferença. Quer receber poder aí? Olhe para mim aqui. Sem apelar para emocionalismo. Eu li um livro de um pregador, talvez alguém aqui já tenha lido, Smith Wigglesworth. Conta a história que esse apóstolo de Deus, que ressuscitou mais de 16 pessoas no seu ministério,
Quando ele ficou sabendo da promessa do Espírito Santo, ele viajou 14 quilômetros para procurar a promessa. E ele conta que quando ele entrou na igreja pequena, a dimensão era tão forte do poder de Deus, que os crentes flutuavam no ar. Tu crê nisso, irmão? Agora olhe para mim. Estamos além disso, estamos melhor, estamos aquém disso tudo. O mundo está vomitando. Amo teologia, sou bacharel em teologia. Tenho 500 livros, todos lidos, capítulo a capítulo. Só que o nosso povo está vomitando teologia. Nosso povo precisa de experiência. Missionário tem que ser fabricado na olaria do Espírito. O Espírito do Senhor hoje diz ao meu coração que haverá um derramamento de unção tão grande aqui. Tem gente que não está acreditando em nada, mas Deus vai derramar tanta unção aqui, que os crentes vão começar a cair onde estão daqui a pouco. E não é endemoniado não, é debaixo da graça. O Senhor vai começar a arrebatar pessoas aqui. Está na hora dessa geração se levantar com unção e graça. Poder. Satanás tem os seus filhos aí. Satanás usa os homens para curar até na televisão. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Churimicanda labachara mahai. Isso, pode dar glória, pode dar glória. Queria ter o fôlego que tu tem, rapaz. E aí, Erival? Pentecoste é uma arma secreta. E todas as vezes que uma arma secreta é utilizada por algum país, para que vá junto com a arma secreta, vai o elemento surpresa. Elemento surpresa, repita comigo, elemento surpresa. Sabe quem é o elemento surpresa? É aquele que ninguém espera nada dele. E sabe quem é o elemento surpresa de Deus? Aqui hoje, vamos ver se você sabe. É tu. É você. É você. É o elemento surpresa de Deus. Quando Satanás arquiteta plano contra os grandes homens, ele fez isso. Ele está derrubando os grandes homens da nossa nação aí no Evangelho. Enquanto ele vai pegando os grandes, os pequenininhos estão despontando. Os elementos surpresas de Jeová estão aqui nesta tarde. Estão aqui neste púlpito. São pessoas que o seu ministério não se despontou ainda. São pessoas que não têm voz de pregador. São como eu, não tem tamanho de pregador, mas tem a unção do Deus dos pregadores dentro dele. Tu és o elemento surpresa de Jeová.
Este elemento surpresa pode ser cheio de defeito. Diga comigo, cheio de defeito. Eu vou mostrar um elemento surpresa de Jesus para todos aqui. Quem olhava para a comitiva de Jesus, com seus 12, menos aquele que vendeu o mestre, uma visão global de quem estava de fora, iriam dizer: o grande pastor aí, o grande avivalista, será João, porque ele sim é filho do trovão. Quem olhasse de longe ia dizer: não, o grande e poderoso ali para apacentar será aquele lá, ó, Tiago menor, lá. Não, será esse, aquele. Ninguém dava bola para o nosso irmãozinho chamado Pedro. Também quem daria? Pedro era afoito, cheio de defeitos, e Jesus olha para ele e fala: Pedro, hoje aqui, nessa tarde, tu tem que lavar o pé dos seus irmãos. Pedro, olha, eu lavar o pé do Tomé, cheio de chulé, frieira? De jeito maneiro. Eu colocar minha mão santa nesse pezinho aí? Aí Jesus olha para ele com carinho e fala: Pedro, então senta tu. Por quê, Senhor? Eu vou lavar o teu pé. A gente despreza aqueles que não querem nada, né? Jesus não, a estratégia dele é diferente. Quanto mais rebelde é o camarada, mais unção Deus dará a ele. Senta aí, Pedro. O que é que tu vai fazer? Vou lavar teu pé. Não vai não, Senhor. Não, meu pé não. Pedro, se não lavar, não tem parte comigo no céu. Então, Senhor, pode lavar o pé, a mão, o braço, a cabeça, o rosto. Lava tudo, Jesus. Era o Pedro, cheio de defeitos. Satanás um dia viu que ele era tão fraco e quis ir andar com ele. Ele falou: Pedro, tu só não caiu porque Satanás pediu a tua alma. Eu não deixei, Pedro, de dó. Todos os discípulos olhavam assim para ele: Alexandre, esse aí é pior do que eu e tu junto, viu? Ele vai ter... Pedro era aquele discípulo que quando tentava acertar, errava. Vem todo mundo prender Jesus, ele já olha de cá, olha de lá, arranca a peixeira, pá na orelha do homem, e tira e já dá um sorriso. Viu, Jesus, te defendi. Jesus fala: está tudo errado, Pedro. Cadê a orelha? Cadê a orelha? Cata a orelha, limpa, vai lá na cabeça de Malco e coloca: toma, Malco. Pedro, se eu precisasse, o meu pai mandaria anjos, Pedro. Fazia tudo errado. Veio a gota d'água que faltava. Jesus é preso. E Pedro vai seguindo Jesus de longe. E uma mulher olha: tu é da turma dele. Eu não. Tu fala igual ele. Tu se veste igual ele. Eu não. Pedro negou Jesus 3 vezes. Na minha visão e na tua, esse não servia para nada. Não é verdade? Era igual eu quando era menino lá na minha terra. Ninguém dava nada por mim, não. Eu tinha uma namorada em cada esquina, e era o mais atribulado da igreja. Tinha mãe lá na minha igreja, não deixava o filho sentado do meu lado, porque eu era rebelde demais. Meu filho vai desviar quando sentar perto de tu. Só que todos esquecem do versículo da Bíblia que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pedro, penso eu, teve o desejo de Judas. Quando o galo canta, ele se esconde e vai chorar. Eu quero crer que ele só não se matou porque ele era covarde. Só que aí, o que eu vou dizer para vocês só tem em um dos evangelhos, o evangelho de Marcos. Porque foi o próprio Pedro que ditou para Marcos escrever. E lá no evangelho de Marcos, quando Jesus ressuscita, ele aparece, as mulheres dizem assim, quando ele acaba de ressuscitar: olha, ele manda um anjo dizer à mulher: olha, vai na frente e diz a Pedro e aos discípulos, ou aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós.
E o dia que eu li isso no Evangelho de Marcos, eu falei: Deus, por que isso está escrito aqui? Por que o Senhor não falou a João e aos discípulos, a Tomé e aos discípulos? Não, Jesus disse: vai, diz aos discípulos e a Pedro. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Meu elemento surpresa. Eu não abandonei ele por causa das fraquezas. Mesmo tendo me negado, eu o chamei para a obra. Ele há de ser um varão respeitado na terra, temido no inferno, e os anjos do céu glorificarão meu nome quando vê-lo pregar, porque ele é para mim um elemento surpresa na seara dos filisteus. Eu darei a ele poder. É rejeitado, esquecido, crente sem nome, cantor que não teve uma oportunidadezinha para subir aqui e cantar. Não desanime não, desanime não. Tem um Deus no céu com 7 olhos de fogo te olhando, e na hora que ele dizer é agora, na hora que ele falar é hoje, acabou. Não tem capeta que te barre mais, não tem demônio. Demônio vai ter que esfregar o focinho no chão para chegar diante de ti, porque o poder do Pentecoste vem aí. Deus nessa tarde vai levantar um exército aqui, e vai munir este exército com este poder sobrenatural. O poder do Pentecoste é para fazer a diferença. Crente que não tem a unção do Espírito Santo, ele é um crente influenciado. Crente que tem a unção do Espírito, ele influencia vidas. Crente que não tem a unção do Espírito Santo é igual um carro bonito sem gasolina, só tem aparência, mas não sai do lugar. Crente que é cheio do Espírito Santo é igual uma locomotiva, ou tu sai da frente ou ele te atropela. Crente que não tem a unção do Espírito, Satanás brinca com ele. Crente que tem a unção do Espírito, ele bota Satanás para correr. Seja cheio de unção. Eu não ia achar, eu ia amarrar o ei. Era canchonehara mandalaba da shahai. Dina manastu de canto nekebias. Salawae shiwae miawasubi amawe kawash. Itsuia manduia bashuia mawe kawitse mawe. Terni balabasuri mianchuni mihai. Clivai estakui terrabias terrain miabias. Escute aí. Nesta mensagem em línguas que Deus deu ao pastor Marcos, o Espírito do Senhor está dizendo que vai restaurar a muitos Pedros nesta tarde, que estão escondidos, chorando, covardemente desanimados, mas esta tarde o Senhor vai restaurar a sua chamada, o seu ministério, assim diz o Senhor. Em nome de Jesus, receba uma flecha de fogo do céu no coração. Deixa a glória descer. Coloque a mão no ombro do teu irmão e diga para ele: receba poder de Deus. Queima, Jeová! Shui kanchumi wara shawas. Eu ia shui manturi mi amandoreste gai. Terra balachata cantara.
Fique de pé para adorar a Deus, fique de pé. Há uma nuvem de glória no centro deste ginásio. Senhor, troveja a sua glória aqui. Troveja a sua glória aqui. Troveja a sua glória aqui. Troveja ao ponto dos crentes não aguentarem ficar parados no seu lugar. Troveja a tua glória de Pentecoste aqui. Vou te levar a uma terra germânica, e portanto te digo, tem os meus remanescentes naquele país, e porquanto é necessário que eu te leve, porquanto um grande avivamento quero eu trazer àquele povo. Não somente guarda esta palavra, e a minha graça e a minha paz, e o meu Espírito repousa sobre ti. Receba poder, use a arma secreta, 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 bombardeie o inferno com línguas estranhas. Glória! Aquele moço do Canadá, vem cá. Filho de Deus, vem cá tu. Lá naquela nação, grandes ventos de avivamento têm se levantado, e os meus olhos te viram com a tua pequenez no meio daquele lugar, e vou eu hoje restaurar a promessa que fiz a ti, e vou dar tanta unção e glória na tua vida, que quando tu estenderes as mãos sobre os enfermos, eles serão curados instantaneamente, porque eu te chamei para bombardear o Canadá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vai nesta tua força e não tema a ira dos homens, diz o Senhor. Fique de pé. Eu tenho até 5 horas, já vou encerrar. Olha aqui para mim. Pegue na mão do seu irmãozinho aí. A filha do pastor Uriel prepara aquele hino de fogo. Em seguida tu prepara um hino de fogo. Aquele é a faixa número 3, já decorei. Eu estava pregando em Portugal, e eu me afligi muito quando entrei no coração daquela nação. Há 500 anos atrás eles mandavam descobridores ao nosso país. Estamos aqui gratos a eles. O povo brasileiro, pastor Luiz Antônio, tem por obrigação ser um povo missionário. Na sua veia, na minha veia, corre o sangue de várias nações. Nós temos o sangue dos africanos aqui, temos o sangue dos europeus, e temos o sangue desta América. Deus vai levantar o Brasil deste leão adormecido. Este leão vai voltar a rugir, vai voltar a rugir, vai voltar a rugir. E olha o que aconteceu lá. Quando eu entrei nas portas de uma igreja, a maior igreja que eu preguei lá, com 100 membros, a Assembleia de Deus está lá há 86 anos.
E no país todo tem 15 mil crentes da Assembleia de Deus. 86 anos para ter 15 mil crentes. Aqui dentro nós temos 3 vezes mais do que tem lá, no país todo. E eu fui pregar numa igreja. E quando eu cheguei para pregar na igreja, o pastor me chamou no canto e disse: irmão Marco, falei, diga, não se assuste com o que o senhor vai ver aqui. Eu falei, vou ver o quê? O senhor não vai ver aquela explosão que tem no Brasil. O senhor não vai ver ninguém pular, ninguém dar glória a Deus, ninguém falar alto. Vai por quê? Porque nós somos europeus. E deu uma risadinha sádica. Ele quis dizer que eu e tu mais eu, somos um povinho de terceiro mundo, ralé. Ele disse: nós somos europeus. Foi o que tem a ver isso? Está vendo meu grupo de jovens ali, com 20 jovens? Sim, todos eles falam 3 idiomas. Está vendo aquela mulher lá atrás, aquela de óculos, é dona de 3 edifícios no centro de Lisboa. Aquele homem ali é dono de padarias, aquele outro é dono de agência de carro. Todo mundo na igreja rico, poderoso. O carro do pastor era um dos carros mais caros que eu já vi na vida. Lindo, homem de Deus. E ele disse para mim: tu prega aí e não se assusta não. E eu fui pregar, irmão. Mas quer matar um pregador pentecostal do coração? Ele está pregando e você ficar olhando com essa cara, parecendo que foi batizado no limão, irmão. Mata a gente. E eu comecei a pregar. Fui. Quando eu parava de pregar, pastores, só via 2 barulhos: o meu pulmão e os mosquitinhos que voavam. Eu engoli 2 mosquitos ainda, Reuel. Eu parei, fechei minha Bíblia, me deu uma angústia, uma saudade do Brasil. E falei para a igreja: fecha os olhos. Eu disse: Senhor, por que o Senhor não está operando aqui? Eu orei, eu jejuei, paguei o preço para estar aqui. E o Senhor disse: filho, não se atribule de coração. Foi por quê? O problema aqui não é que são europeus, não é que são ricos. O problema aqui não é que eles são poliglotas. Eu falei: qual é o problema? O problema é que eu não estou mais nessa igreja há 10 anos. Falei: Jesus, é mentira isso? Pensei comigo, achei que era coisa da minha cabeça. Como pode o senhor ficar fora de uma igreja? Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Ele não estava falando para crente, estava falando para uma igreja da Ásia. Ele estava do lado de fora da igreja. E eu falei: e agora, o que o senhor vai fazer? Ele disse: agora manda fechar a porta da frente, porque eu vou devolver a minha graça nesse lugar. Eu gritei para o diácono: fecha a porta aí. O diácono: eu falei: não, fecha a porta aí. Falei com a autoridade do céu, ele fechou. Todo mundo de pé. E aqueles crentes, irmão, com aquela carranca fechada. Eu dei uma olhadinha lá para trás assim. O Senhor disse: filho, agora tu vai pregar por revelação. Crê que Deus ainda revela? Aquela irmãzinha lá de óculos lá atrás mesmo, aquela dona de 3 edifícios. Tu, irmão, olha aqui. O senhor disse que é para a senhora se consertar. Ela levantou e começou a brigar comigo dentro da igreja. O senhor não tem esse direito. Eu falei: então eu vou ter que falar. 10 anos o adultério da senhora. Ela, com aquele irmão que está sentadinho ali. Que é o nome do lugar que vocês frequentam? O céu abriu. Chacaturimi amanashteraraba. Arma secreta das missões. Deus começou a abrir, sacudiu o tapete da revelação. O culto foi até as 2 da manhã. Tinha 32 crentes dentro da igreja que não era batizado. Jesus batizou os 32 com o Espírito Santo. Espera aí. No outro dia, pastor Luiz Antônio, foram me levar no aeroporto. Cheguei no aeroporto, veio um irmãozinho chorando. Veio um irmãozinho chorando de óculos. Pastor Marcos, pois, me diga. Eu estava de viagem ontem e não fui ao culto. Sou o único membro da igreja que não sou batizado com o Espírito Santo. E o senhor está indo embora, está levando a bênção. Eu falei: eu vou embora, mas não fui ainda. Nós estamos aqui, vamos orar. O pastor da igreja pulou na frente: pastor Marcos, nós estamos num lugar público. Estamos no aeroporto de Lisboa. Lisboa é o cartão postal da Europa. E eu disse: e daí? Não, e daí? O senhor vai orar aqui igual lá na igreja ontem, que a barulheira que o senhor fez é daquele jeito. Não, mas pastor, mas pastor, o senhor não é daqui. Eu falei: não sou mesmo. O senhor é lá do Brasil. Mas não, quando eu estou fazendo a obra de Deus, eu não sou português nem brasileiro, eu sou celestiano. O senhor quer que Jesus batize? Eu não quero. Ele falou: tá bom, eu quero, mas seja mais ameno, pastor Marco. Eu falei: pode deixar. Grudei o rapaz pelo cangote.
falei, vem cá, filho de Deus. Juntei mais 2 irmãozinhos que estavam fogo puro na igreja, no aeroporto. Assim de gente, aquelas mulheres com aquelas roupas, pelo como é que chama? De raposa. Aquelas mulheres com aquelas roupas toda bonita de grife. Aqueles homens bonitos, altão, dos olhos azuis. E o baixinho lá, agarrado com o outro. Foram parando e foram olhando. E eu levantei as mãos e falei, Jesus de Nazaré,